E louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos atentar para ouvir a palavra de Deus que está sendo pregada neste momento, falada. Louvado seja Deus. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoado e cujo pecado é coberto. Louvado seja Deus. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cuja o Espírito não há engano. Aleluia. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque porque o dia e noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e os meus pecados, e tu me perdoaste a maldade do meu coração. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, e há tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas. Ele não chegará. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preserva da angústia, e tu me cingiste de alegria. Canto de alegria. Glória a Deus, aleluia. Tu me preservaste da angústia, tu me alegraste com canto de livramento. Instruíste-ei, ensinaste-ei o caminho em que hei de seguir. Segue-te-ei com os meus olhos. Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Aqui o salmista Davi, glória a Deus, falando esta palavra e escrevendo essa palavra, dizendo: bem-aventurado aquele cuja a transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e cujo espírito não há engano. Glória a Deus, aleluia. Nesta noite, aleluia, nesta tarde, e eu quero lhe dizer, meu amado, e que aquele que está em Jesus Cristo, ele é perdoado os seus pecados. Aleluia, ele é coberto. Os seus pecados o Senhor não se lembra, porque o Senhor diz na sua palavra, e que ele perdoa, ele está pronto a perdoar os nossos pecados, quando nós reconhecemos que somos pecadores, que precisamos de ser perdoados. Quando nós perdoamos o outro, Deus também perdoa os nossos pecados. Basta nós se entregar nas mãos dele e perdoar, e saber perdoar e ser perdoado. Louvado seja Deus. O salmista Davi dizendo: enquanto eu me calei, envelheceu os meus ossos, aleluia,
meu bramido em todo dia. Louvado seja Deus. É porque aquilo, ele estava no pecado, ele passou uma época que ele pecou, ele caiu, ficou no pecado, e ali era só gemido e dor nos ossos dele. Por isso ele falou que ele, enquanto se calou, ele ficou calado por um tempo, ali os ossos dele, enquanto ele diz, enquanto me calei, envelheci os meus ossos, e pelo meu bramido em todo dia. Então ele ficou calado, mas não sabia, ele estava calado e não buscava Deus. No momento, ele falava só que estava gemendo, só gemendo, o bramido em todo dia. Mas quando ele, aleluia, ele teve por aqueles momentos, passando aquela angústia, aquela dor, por causa do seu pecado. Mas quando ele disse no versículo 5, ele está dizendo: confessei-te o meu pecado e a minha maldade, não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Neném ainda está? Aleluia. Glória a Jesus. Confessei ao Senhor meu pecado. Glória a Deus. E pelo que todo aquele que é santo orará a ti, e há tempo de se poder achar até no transbordar de muitas águas está a ele não chegarão. Glória a Deus. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preserva da angústia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. O Senhor, o salmista aqui está dizendo, e que ele, quando entendeu, que ele reconheceu que estava pecando, ele chegou a Jesus, a Deus, e pediu perdão. Aí ficou ali confessando o seu pecado para o Senhor, como está dizendo aqui. Louvado seja Deus. Que eu confessei ao Senhor minhas transgressões, e tu me perdoaste a maldade do meu pecado. Aleluia, meus amados. E o Senhor, aqui o salmista Davi dizia para Deus: e pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar, até o transpassado de muitas águas está a ele, não chegarão. Glória a Deus. Tu és, ele dizia mais, tu és o lugar em que me escondo, tu me preserva da angústia, tu me cinge de alegria, canto de livramento. Aleluia. Irmãos amados, meus amigos, você que ainda não aceitou este Jesus como Salvador, se arrependa dos seus pecados e quem entregue para Jesus, como fez Davi. Davi, ele sofreu, mas confessou o seu pecado e se entregou na mão de Deus. E agora, quando ele está dizendo: e pelo que aquele que é santo orará a ti, e há tempo de poder achar até o transbordar de muitas águas. Então, meus amados, quando nós se entrega para Jesus, daquele dia em diante, nós confessamos o nome de Jesus, agora nós somos nova criatura. Aleluia. E as coisas velhas já passaram. Louvado seja Deus. E aqui está dizendo, Davi dizendo que aquele que é santo, aleluia, orará a ti. Aleluia. E todo tempo, há tempo de te poder achar. Ele disse para Deus
há tempo de poder achar. Achar quem? Salmista Davi, ele orou a Deus e pediu perdão. E ele achou, aleluia, misericórdia diante de Deus, porque o Senhor Deus aqui perdoou os seus pecados. E do mesmo modo, Ele fará conosco também, quando nós se acha, aleluia, confessando cada um os nossos pecados. Deus está pronto para nos receber. E Ele há tempo de poder achar. Então o salmista Davi orou a Deus, e ali ele achou a Deus. Louvado seja Deus. Ele achou, como ele está dizendo. Então o que é santo orará a ti, e há tempo de te poder achar. Aleluia. Naquele momento, sabe por que o salmista Davi disse isso, meus amados? Porque o salmista Davi estava em pecado, glória a Deus, aleluia. Mas quando ele confessou os seus pecados, ali ele orou a Deus, ele confessou os pecados dele a Deus, e Deus perdoou. E agora ele orou a Deus, aleluia, e queria achar a Deus, e ele achou. Louvado seja o nome do Senhor. E Davi achou o Senhor, aleluia. Agora diz ele, e agora que ele diz: e alegrai vós no Senhor, regozijai vós o justo, e cantai alegremente, todos vós que sois reto de coração. Aleluia. Esse Deus é bondoso, meus amados. Ele é bondoso para todos nós. Ele é bom, mas quando nós reconhecemos que somos pecadores e que pede perdão a Deus e confessa o nome do Senhor Deus, aleluia, o nome do Senhor Jesus Cristo como Salvador, agora Ele perdoa os nossos pecados e nós vamos viver em novidade de vida, sabendo que um dia Jesus vem buscar a sua igreja e que está muito próximo dele vir buscar essa igreja, aleluia, que tem sofrido na terra, mas alegre porque está sofrendo pelo amor de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E agora Jesus vem buscar uma igreja fiel, uma igreja santa. E você, meu amado, e que ainda não aceitou a Jesus, aceite Ele como Salvador da sua alma. Aí onde você está, você pode dizer para Deus: meu Deus, eu quero perdão dos meus pecados, eu me arrependo, Pai, e aceito Jesus como Salvador. E se você fazer isso, você vai ser bem-aventurado. E na hora que Jesus vier, na trombeta tocar, Jesus vem buscar a sua igreja, aí você também vai com Ele, porque Ele prometeu, aleluia, de vir buscar a sua igreja. E todo aquele que confessa o nome dEle como Salvador, o Filho de Deus confessa no céu diante do Pai, aleluia. Por isso, meu amado, aceite Ele como Salvador da sua alma, o Senhor Jesus Cristo. Ainda você não confessou, não fez essa confissão, faça agora. Faça agora. Jesus está dizendo lá no livro de Mateus capítulo 10, está dizendo essa confissão também, e dizendo que Jesus disse essa palavra assim, aleluia. Todo aquele que confessar o meu nome diante dos homens na terra, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que confessar, que me negar diante dos homens na terra, eu negarei lá diante do meu Pai que está no céu. Essa palavra é fiel e é verdadeira, meu amado. Confesse o nome de Jesus e você será salvo. Você está ouvindo essa palavra, você está sendo ouvinte dessa palavra, mas seja um praticante dela. Louvado seja Deus. Porque enquanto nós somos ouvintes, nós não podemos subir para o céu, mas quando nós praticamos ela, nós podemos subir para o céu, porque o Senhor Jesus vem buscar essa igreja e está próximo de ele chegar, e Jesus vem, não tardará mais. Louvado seja Deus. E se você aceitar neste momento, se arrepender daí onde você está,
Se arrependa e peça perdão a Jesus, que Jesus vai lhe perdoar e vai lhe curar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele vai lhe curar do seu pecado, vai perdoar, e você agora passa a ser um crente em Jesus. Ser crente não é uma lei, não. Ser crente é aceitar Jesus, é crer no Senhor Jesus, no Evangelho como Salvador. É ser crente, é crer no Evangelho, não é outra coisa, não. Muitos pensam que ser crente é protestante, é não sei o que, não. É crer no Evangelho, é crer e aceitar Jesus como Salvador, o Evangelho de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Você aceitar hoje mesmo, você chegar, falecer, você tem vida eterna no céu. Jesus está voltando. E se você aceitar Jesus, confessar o Senhor Jesus como Salvador da sua alma, você que está ouvindo, aonde estiver, você se ajoelhe e aceite Jesus e diga para Deus: meu Pai, meu Deus, eu estou arrependido, eu quero aceitar o teu Filho amado como meu Salvador. E agora você passa a ser um servo de Deus. E aqui tem uma igreja, uma congregação que você pode congregar. Louvado seja Deus. Aceitar Jesus é aceitar o Filho de Deus no seu coração, é confessar, como está dizendo o Senhor Jesus mesmo disse lá no livro de Mateus, capítulo 10 e verso 32. Se você tiver a Bíblia, procure aí na sua Bíblia. Se você tiver com dúvida que não foi Jesus, você acha que não foi Jesus, mas procure a palavra de Deus, procure no livro de Mateus, capítulo 10 e 32 e vai ler. Como você vai ver, e que Jesus mesmo está dizendo, foi Ele que disse com a sua palavra, com a sua boca, Ele falou essa palavra, foi vinda da boca dele, dizendo que aquele que confessar o meu nome, disse Jesus, na terra eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. E essa palavra nesta noite para você, meu amado. Obrigado, meu Deus. Eu te agradeço por estar aqui falando da tua palavra, meu Pai. Eu te peço, meu Deus, abençoa. Vamos orar. Eu vou orar, meus amados irmãos, e que ainda não aceitaram o Senhor Jesus como Salvador, mas nesta noite, mais uma vez, você tem uma chance. Deus está te dando uma chance. Aceite Ele como Salvador da sua alma, o Filho de Deus, aleluia. Você viu e que o salmista estava em pecado. Ele estava em pecado, era o nome de Deus. A Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus, mas ele pecou, porque todo homem nessa terra peca. Todo homem peca, mas na hora que o homem reconhece que peca, e é um pecador, e se ajoelha e pede perdão ao Senhor Deus, e reconcilia com Jesus Cristo, que veio morrer na cruz por nós somos salvos, nós somos libertos. E é essa palavra nesta noite para você. E vamos orar. Eu vou orar por todos vós que estão ouvindo essa palavra, em nome de Jesus. Maravilhoso e eterno Deus, Pai bendito e santo, eu te agradeço por estar aqui, meu Deus, pregando a tua palavra, Senhor. Oh Jesus amado, opera em nosso meio, meu Deus, opera na vida das pessoas, vai fazendo milagres, Jesus, assim como o Senhor fez quando andou na terra. Ainda hoje, meu Deus, o Senhor mesmo faz milagre, meu amado Jesus. Oh Espírito Santo do Senhor, opera maravilha, meu Deus. E eu lhe peço, ó Deus amado, abençoe essas pessoas que ouviram este som, meu Pai, que ouviram essa pregação da tua palavra. Venha abençoar, meu Deus, e faz milagre. Em nome de Jesus, meu Deus, cura, meu Deus, essa pessoa. Aquele que estiver doente, que estiver, meu Pai, em pecado também, que estiver, meu Pai, sofrendo, ó Pai, vai fazer um milagre, opera maravilha, meu Deus, na vida desta pessoa, que tiver com dor, que tiver com problema, resolve o problema de cada um, meu Pai. Eu lhe peço estas bênçãos, e eu lhe agradeço, meu Deus,
no nome santo do meu Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia.